A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Só Jesus é santo. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de fé que confiam nas profecias de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não nos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Glórias a Jesus, o único, o incomparável, o verdadeiro Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra amplie a tua visão espiritual, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Fechar os olhos, atrasar o relógio, rasgar o calendário, nada disso consegue mudar a inevitável e paradoxal realidade de que nós estamos muito próximos do fim dos tempos, cada dia mais próximos, avançando um passo de cada vez. Catástrofes e calamidades vão se acumulando cada vez mais em todas as partes do mundo. E a ciência sempre encontra justificativas para todas as ocorrências, como sendo consequência de fenômenos naturais, como o chamado El Niño e a Laninha. E o aquecimento global, devido ao efeito estufa, gerado pela emissão desordenada de gases poluentes na atmosfera. Ora, explicações técnicas sempre existirão, porque o mundo não tem a mensagem nem a visão de Deus. E elas servem para justificar essas ocorrências, mascarando a realidade de que já ingressamos na fase final da vida neste planeta. Esclarecemos mais uma vez que o nosso objetivo não é o de assustar
aos irmãos, mas lembrar a todos da mensagem deixada a nós pelo Senhor e convocar todos ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma aproximação com o nosso Deus e com seus caminhos. As pessoas não creem em um fim, e muitos dentre os filhos de Deus creem, mas preferem pensar que isso pertence a um futuro distante, longínquo. Não sejamos apanhados de surpresa. Deus nos deixou as profecias nos alertando quanto aos sinais do fim, justamente para estarmos preparados. O que não irá acontecer com as pessoas do mundo. Deus nos orienta a vigiarmos e orarmos o tempo todo, porque nós não sabemos quando tudo isso irá ocorrer. Mas nós não precisamos mesmo saber, não temos essa necessidade. Nós precisamos, sim, é confiar no Senhor, é manter a nossa fé. Também nós não precisamos ter medo. Pelo contrário, o dia do Senhor será um dia de alegria, de vitória, para nós que somos do Senhor, escolhidos e predestinados por Ele para a vida eterna, e que vivemos em retidão e gratidão a Ele pela grande salvação que Ele nos concedeu. Então, para nós, não será um fim, será um recomeço, em outras condições, em outro ambiente. Não tem sentido sentirmos medo. Não faz sentido, porque nós vamos estar com Jesus. Esta mensagem nasceu da obediência a Deus, do fato de estarmos em oração e vigiando o que acontece pelo mundo. A palavra de Deus nos apresenta vários sinais indicativos da proximidade do fim dos tempos e do dia do Senhor. Quase todos já se manifestaram ou estão ocorrendo em todo o mundo. A Bíblia nos fala de guerras, de falsos mestres, falsos cristos, de apostasia, que é o abandono da fé, de desastres naturais, de fome, de má conduta, que é o crescimento da maldade entre o ser humano. Nos fala de um falso sentimento de paz e segurança, do assassinato de cristãos e da pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo. O mundo vive hoje em pandemias e epidemias, guerras, incêndios descomunais, destruindo cidades inteiras, tsunamis, terremotos devastadores, secas e inundações sem precedentes, altíssimas temperaturas, mesmo no inverno, e tudo isso ceifando vidas e mais vidas por todo o planeta. Também temos, nos dias de hoje, os falsos pregadores, que na verdade são mercenários, pessoas criminosas, tripudiando sobre a fé do povo e tentando tomar o dinheiro e o patrimônio dos fiéis. E de vez em quando, alguns aparecem na nossa televisão algemados. E a divulgação do Evangelho por todo o mundo agora está otimizada pelo uso da internet.
Todos esses sinais são prenúncios da volta de Jesus e indicam o princípio de dores, seguido do fim. Compreendamos bem isso. O fim é para os ímpios, os que escarnecem de Deus e não o seguem. Não há por que nos preocuparmos, porque não é o fim para nós. Observem que Deus até mesmo abreviou os dias da grande tribulação por amor de nós que somos os seus escolhidos. Mateus 24, 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A Bíblia fala do anticristo, mas fala de dois tipos de anticristo. O anticristo homem, o filho da perdição, que irá se manifestar no fim dos tempos, e o anticristo espírito, que é um ser espiritual que faz oposição ao Senhor. Em sua primeira epístola, o apóstolo João nos adverte a não crermos em qualquer espírito e nos ensina a diferenciar um espírito que provém de Deus de outro que não provém do Senhor. E ele nos diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não realiza essa confissão não é de Deus. Mas precisamos ter muito cuidado com essa regra deixada a nós por João. Confessar a Jesus com a boca é muito fácil. Qualquer um faz, até mesmo o diabo. Precisamos nos assegurar de que a confissão a Deus é feita no coração e comprovada pelas obras que a pessoa realiza. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. O próprio João nos adverte nessa mesma carta
a respeito dos falsos profetas que já haviam se levantado no mundo. E João completa o seu ensinamento dizendo que todo espírito que não confessa que Jesus veio ao mundo em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. E ele revela que esse espírito do anticristo já estava no mundo. Notem que João escreveu o seu livro há mais de 2000 anos atrás. E o espírito do anticristo já estava no mundo naquela época. E é claro que ele permanece até os dias de hoje. Ainda nessa mesma carta, João nos adverte de que já estamos na última hora, porque muitos estão se fazendo anticristos, o que indica que havia uma grande apostasia, um abandono da fé, com pessoas até mesmo de dentro da própria igreja, se tornando anticristos e negando a Jesus e ao Pai. E isso não é diferente dos dias de hoje, em que a grande maioria das pessoas nega a Jesus e as bocas que o confessam o negam com as suas atitudes. E essa apostasia é também um prenúncio do fim dos tempos. 1 de João 4, 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 de João 2, 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. No trecho inicial que apresentamos, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, temos nos versículos 1 a 2, Paulo rogando ao povo daquela congregação para que, esperando a volta de Jesus e a redenção da sua igreja, eles não se movessem do entendimento que haviam adquirido e que não se deixassem perturbar por nada, por algum espírito, por alguma palavra ou alguma epístola, ou mesmo por ele próprio, Paulo. E ele pedia para que aquele povo se mantivesse firme na fé, sem vacilar, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Essa recomendação de Paulo é providencial, porque quando Jesus chegar, ele irá considerar o estado atual das pessoas, naquele momento, e separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. E precisamos estar preparados, nos mantendo firmes na fé e na fidelidade a Ele. 2 de Tessalonicenses 2, 1.
Ora, irmãos, rogamos-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Nos versículos 3 a 4, Paulo pede àquele povo que não se deixe enganar pelas mentiras do mundo, porque a volta de Jesus está próxima. Mas ela não irá ocorrer antes da apostasia que irá tomar conta da igreja, e nem antes da manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, que se levantará contra tudo o que se chama Deus. Paulo esclarece que o anticristo, homem, é tão abusado que ele irá se assentar como se fosse Deus no templo de Deus, tentando parecer Deus. E irá enganar a muitos. Mas ele não conseguirá enganar a nós que somos de Deus e temos conhecimento da palavra. Segunda de Tessalonicenses 2, 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Todos nós, filhos de Deus, seguindo a orientação do Senhor, devemos vigiar e orar o tempo todo, nos mantendo atentos às artimanhas do maligno e observando os sinais indicativos do final dos tempos e da volta de Jesus. Justamente como o Senhor nos fala na sua palavra. Analisemos com atenção os detalhes que estão revelados no trecho dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses que acabamos de apresentar. Porque Paulo nos alerta sobre o surgimento do anticristo homem, o que deve ser confirmado a qualquer momento, comparando o perfil apresentado por Paulo com o panorama mundial atual. Paulo fala do anticristo como sendo o homem do pecado. O homem do pecado é aquele que tem prazer em desobedecer às leis e mandamentos de Deus. Porque pecado é toda desobediência ao Senhor. Todos sabemos que o mundo não quer saber de Deus e não o segue, então já vive no pecado. Essa pessoa em destaque, o anticristo homem, pode estar dentro da igreja de Deus. Na verdade, deve estar dentro da igreja de Deus. Ora, a igreja do Senhor foi fundada para divulgar o Evangelho de Jesus,
para ensinar a palavra de Deus. Mas todos sabemos que a Igreja Romana nunca se dedicou a isso. Paulo fala também de que esse anticristo é o filho da perdição, o que mais uma vez nos conduz para a Igreja Católica, porque é uma congregação que vive na idolatria, adorando imagens criadas pela mão do homem. Adorando a Maria e a milhares de santos que são ídolos para eles. E Deus não aceita a idolatria. Deus nos deixou dito que o destino dos idólatras, incrédulos e mentirosos é a perdição, e que eles serão enviados para um lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna. Paulo nos esclarece também que o filho da perdição, que é o anticristo homem, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Ora, a Igreja Católica nunca aceitou a Jesus e nem a palavra de Deus. E nunca ensinou aos seus fiéis sobre as leis do Senhor. E tampouco jamais a cumpriu. A Igreja Católica sempre se posicionou como uma instituição anticristã, na contramão de Deus, razão pela qual foi criada a Igreja Protestante. E o pior, a Igreja Romana já proibiu no passado o uso da Bíblia pelos seus fiéis e recentemente culminou com o cancelamento da Bíblia, como se tivesse poder para isso. Vejam o absurdo. A Igreja Católica pensa que pode cancelar a palavra de Deus. Ela crê que tem mais poder do que o próprio Deus e que pode anular a obra de Deus, desfazendo o que Deus realizou. E a coisa não para por aí. Ela já anunciou que vai criar uma nova Bíblia, um livro sagrado. É muita arrogância o homem pecador crer que pode criar alguma coisa sagrada, algo que somente Deus pode fazer. E mais, o representante da Igreja Romana está assentado no trono de Deus, no templo de Deus. E está querendo parecer ser Deus com tudo o que está fazendo. A palavra de Deus nos revela o que o Senhor já fez no passado com o único que ousou querer ser como Deus, que é Satanás, que tentou se exaltar como Deus, querendo se igualar ao Deus Criador, e foi lançado fora do céu e destinado ao inferno, ao mais profundo do abismo. A Bíblia nos demonstra também
a forma como Deus tratou todos os que deliberadamente o trocaram pela idolatria, o abandonaram e deixaram de se submeter a Ele. Notem, meus irmãos, que nós não estamos fazendo uma acusação e ainda não estamos afirmando que o homem da perdição, o anticristo homem, é da Igreja Romana. Ainda não estamos dizendo isso. Até porque nós não sabemos. Pode ser que surja algum anticristo homem que seja ainda mais anticristo do que a Igreja Romana. Mas o que estamos dizendo, sim, é que a Igreja Católica Romana é anticristã, que está dominada pelo espírito do anticristo e se enquadra perfeitamente no perfil do anticristo homem descrito na Bíblia. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. 2 de Reis 17:35. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Juízes 2:12. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Glórias ao nosso Deus de justiça, o Todo-Poderoso,
o inigualável, o único. Nada do que estamos apresentando aqui é novidade para nenhum dos filhos de Deus e para os conhecedores da palavra de Deus e das profecias. E também não será nenhuma surpresa para nenhum de nós se o anticristo homem, o filho da perdição, se levantar de dentro da igreja romana. No livro de Apocalipse, a Bíblia usa termos que, mesmo sendo figurados e alegóricos, nos remetem a vários aspectos da realidade que vivemos nos dias de hoje. Vejam bem, Babilônia, a terra dos caldeus, na antiga Mesopotâmia, foi um império muito desenvolvido para sua época, que alcançou grande poder, mas que se desviou para o mal, porque congregou em si a idolatria de todo o mundo, além da opressão e hostilidade a todos os povos. Muitos israelitas foram exilados na Babilônia, que foi destruída no ano 538 a.C., pela mão de Deus, através de Ciro, que era o rei dos Medos. Essa foi a Babilônia real. Mas o livro de Apocalipse se refere a uma Babilônia simbólica, a Grande Babilônia, igualmente dedicada à idolatria, a grande prostituta, a mãe das prostituições, que envolveu todas as nações do mundo, fazendo com que os reis e líderes de todas as terras se curvassem diante dela. E as pessoas do mundo bebessem do vinho da sua prostituição. Ora, não existe cidade no mundo em que a Igreja Católica não tenha criado um ídolo que eles chamam de padroeiro e que as pessoas adoram mais do que a Jesus. Também não existe um chefe de Estado em todo o mundo que não programe entre os seus primeiros atos ao assumir um mandato, ir a Roma para beijar a mão do Papa. Não há informação de um único que tenha se ajoelhado diante de Jesus. Cabe aqui um esclarecimento. A palavra prostituição, usada na Bíblia, tem dois sentidos: a prostituição carnal e a prostituição espiritual. Em alguns trechos, prostituição se refere ao sexo profissional, à venda do próprio corpo. Mas em outros, ela indica alguém que, havendo conhecido ao Senhor, o abandonou, deu as costas para Deus, se prostituiu, se voltando para os ídolos e para os falsos deuses. E esse é justamente o sentido empregado no livro de Apocalipse, nos trechos que apresentaremos em seguida. Apocalipse 18, 12. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios
e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Apocalipse 19, 1. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. Apocalipse 17, 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Mas o que nos leva a crer que essa grande prostituta seja a Igreja Católica? Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo se refere a uma doutrina de demônios e a espíritos enganadores, a homens hipócritas que falam mentiras e que proíbem o casamento e proíbem também as pessoas de comer os alimentos que Deus criou para os seus fiéis. Tanto o celibato, que é a proibição do casamento dos seus líderes, quanto a proibição de comer carne na quaresma, são práticas adotadas pela Igreja Católica e não são procedimentos recomendados pela Bíblia. E a consequência da primeira está em todos os noticiários: o lamaçal de escândalos de pedofilia dentro da Igreja Romana em todo o mundo. Eles proíbem o casamento, forçando a natureza humana para que os seus padres e bispos não se casem, para não ter o direito de deixar herança dos tesouros de Roma para os seus descendentes, mas não se importam com todos os atos criminosos que são o abuso, a agressão e a violência praticada contra crianças inocentes, que, por terem a sua fé posta no lugar errado, confiam nos seus padres e bispos.
em público não resolve o problema. É pura demagogia. É preciso prender esses criminosos, indenizar e dar todo o apoio psicológico para as famílias dos violentados. Mas é preciso prender também os que proíbem os padres e bispos de se casarem. Muitos de nós vieram da Igreja Romana, porque tradicionalmente é para onde se encaminham os iniciantes da vida religiosa. Mas nós saímos de lá pela mão de Deus e glórias a Deus por isso. Se eu fosse você, irmão da Igreja Católica, irmã da Igreja Católica, sairia agora. O Senhor nos retirou daquele engano, das confissões ao Padre, da adoração de Maria e da imagem dos santos, das rezas dos terços, das procissões, do medo do purgatório e de todas as mentiras que são ampla e livremente disseminadas por aquela instituição. E o mais importante, Deus nos livrou do castigo que está reservado para ela, independentemente de ela abrigar ou não o anticristo homem, o filho da perdição. Por tudo o que ela tem praticado por todos esses anos, ela já é uma filha da perdição e está debaixo da condenação do Senhor. Ela e todos os que a seguem. Não existe salvação para quem está na Igreja Católica. Atenção, meus irmãos. O Senhor nos libertou a nós, que hoje o servimos, porque nós somos dele, sempre fomos dele. Nós somos escolhidos e predestinados por ele para vivermos para sempre junto a ele. Mas existem outros irmãos em situação idêntica à nossa, que ainda não foram libertos, que ainda vivem presos à mentira e à idolatria, que nunca conheceram as verdades de Deus, para os quais ainda existe a misericórdia do Senhor, caso decidam e aceitem mudar de vida. Deus apaga o teu passado, irmão. Deus te perdoa os seus pecados do passado. Ainda no livro de Apocalipse, o Senhor lança um brado, uma ordem, uma convocação em alta e viva voz. Sai dela, povo meu! Quem é de Deus e que ainda esteja na Igreja Católica vai ouvir a voz de Deus e vai sair, vai se converter e vai se libertar da ira e do peso da mão de Deus. 1 de Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Apocalipse 18, 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus de verdade. Todos sabemos que estamos próximos do dia do Senhor. Nós acompanhamos os sinais do final dos tempos e da iminente volta de Jesus para buscar a sua igreja, para nos resgatar. Então precisamos ter muita atenção ao local onde congregamos, verificando junto à Bíblia sempre, meus irmãos, se efetivamente ali é a casa de Deus e se estamos sendo ensinados segundo a palavra de Deus. Todos queremos ser arrebatados e elevados às nuvens com Jesus. Mas a verdade é que nem todos passarão por essa fantástica experiência. Inclusive dentre os que estão na igreja evangélica. Quando a Bíblia fala da mãe das prostituições e a grande prostituta, considerando que o Senhor se refere à igreja romana, porque certamente é importante lembrarmos de que onde existe maternidade, existe necessariamente também filiação. Se existe a mãe das prostituições, é porque existem também as filhas da prostituição. Porque não existe mãe que não tenha filhos. De igual modo, se existe a grande prostituta, é porque existem as prostitutas menores, já que o adjetivo grande induz a uma comparação. Mas quem seriam as filhas da prostituição e as prostitutas menores? São justamente as tantas seitas existentes que não estão firmadas em Jesus. E também as congregações que se autodenominam evangélicas, mas não ensinam a verdade do Evangelho. A grande maioria está ensinando o judaísmo. Dentre elas estão as mercenárias e aquelas que, mesmo com boa intenção, por desconhecimento da palavra de Deus, ensinam o que não sabem. Então, não podemos buscar apenas a nossa conveniência,
frequentando uma congregação só porque está perto das nossas casas. Precisamos usar a sabedoria de Deus e o discernimento para estarmos em um lugar onde se ensina e se pratica a verdade. Esses são os que serão arrebatados por Jesus. Não existe igreja distante para quem está a um passo do céu. Nenhum irmão da igreja romana ou das falsas igrejas evangélicas tem certeza da salvação porque não são salvos. Saiam do engano. Não sirvam mais ao anticristo, nem aos mercenários, nem à mentira. Venham para a verdadeira casa de Deus, para viver as verdades de Deus. Saiam delas, povo de Deus. E louvado seja o nosso Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas se aparecer o botão inscrito, não faça nada. Não o toque de novo para não cancelar a tua inscrição. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, então você já será um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Venha crescer conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco. Não abra mão da verdade de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rejeitando todo o engano, vivendo as verdades do único e verdadeiro Deus, Jesus.